Nós vamos falar de condutibilidade térmica ou condutividade térmica, tanto faz. Essa tal condutibilidade, para dar um exemplo, imagina se você coloca a mão na maçaneta da porta e essa maçaneta é de metal, a porta é de madeira e você encosta mão e braço na maçaneta e na madeira da porta. Parece, como a maçaneta e a porta, a madeira, estão encostadas, elas estão em equilíbrio térmico, a mesma temperatura. Só que você não vai sentir isso. Parece que a maçaneta, que o metal está mais frio do que a madeira. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o metal tem maior condutibilidade, ou seja, ele vai trocar calor mais rápido com o seu corpo, vai tirar calor mais rápido do seu corpo e ele, o metal, vai parecer gelado e a madeira não. Assim também é piso de cerâmica, por exemplo, tem um tapete, você coloca o pé entre o tapete e o piso frio, né? O piso de cerâmica lá. Você vai achar que o tapete não está gelado e que o chão está. Na realidade, eles estão à mesma temperatura, mas é que aquele metal, aquele piso, desculpa, vai puxar calor mais rápido do seu corpo. Você perde calor, sente frio, você acha que está mais frio que a outra superfície, certo? Então vamos lá. Essa questão toda se chama lei de Fourier. Então, a lei de Fourier, ela trabalha com essa questão do fluxo de calor, certo? Isso é a lei de Fourier. A equação do fluxo de calor, na realidade, eu posso escrever como essa aqui embaixo. A propósito, essa letra que representa o fluxo de calor é essa letrinha aqui, ó, que é a letra Φ, tá certo? É uma letra Φ, é uma letra grega, e essa letra Φ é maiúscula. Então, do lado, a primeira fórmula aqui, ó, deixa eu apontar ela de novo, é a quantidade de calor trocada entre dois meios, ou entre a sua mão e a maçaneta da porta, por exemplo, ou um lado, a parte de dentro da sua casa, a parte de fora, separado por uma porta, ou seu corpo separado do ar ambiente por um cobertor, certo? Então, a quantidade de calor trocada em um certo intervalo de tempo, isso vai ser tempo, então vamos olhando aqui, ó, o fluxo de calor, quantidade de calor, que vocês sabem que pode ser ml ou mc delta T, depende se o calor é sensível ou latente, o intervalo de tempo, certo? Que normalmente ele pode ser em segundo, aqui são exemplos, pode ser em segundo, hora, minuto, certo? Porque a própria caloria, ela não é do sistema internacional. No sistema internacional, nós teríamos joule, certo? Para a quantidade de calor, porque ela é uma forma de energia. Energia no sistema internacional é em joule. Então, a gente tem que ficar muito atento nas unidades que vão estar sendo usadas, porque é um assunto que nem sempre é usado unidade do sistema internacional, certo? Nós temos o K, que está na segunda fórmula. Olha, K é o coeficiente de condutibilidade ou condutividade. Este coeficiente K, ele vai depender do tipo de material, certo? O tipo de material, justamente o que eu falei para vocês, se é metal, se é madeira. O metal, ele é ótimo condutor. Então, como o fluxo, ele depende desse valor, né, da condutibilidade desse coeficiente, quanto maior esse coeficiente, maior a condutibilidade, certo? Ele vai ser melhor condutor de calor. Metais têm esse valor muito alto, tá certo? Ó, os metais são ótimos condutores de calor. Então, os metais têm um K
de valor bem alto. Já, por exemplo, eu acho que vocês se lembram, não sei, que a gente tem vários isolantes, o gelo, jornal. Esses aqui, ó, eles são isolantes. E por serem isolantes, eles são maus condutores e eles têm o K bem baixo, de valor pequeno, porque eles não conduzem muito bem o calor. Esse A, quando fala em área de seção transversal, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem um objeto, a própria figura vai mostrar isso, olha. Seria essa área de corte aqui, ó. Essa área aqui, ó. Então, o calor está passando de um lado da parede para o outro lado da parede. E ele tem que atravessar essa barreira. Então, essa é a área de corte transversal. Eu lembrei que se tivesse um fio ou um objeto mais ou menos assim, olha, imaginem um objeto assim. Aí eu corto o objeto aqui, ó. Então, a área de corte seria essa daqui, ó. Ficaria um círculo aqui, a área de corte, tá certo? Nós temos as temperaturas na extremidade, para não confundir o tempo, isso é tempo, com temperatura. Muitas vezes é bom a gente representar a temperatura por essa letra, que vocês já sabem que é a letra θ, né? Θ pode muitas vezes representar a temperatura para a gente não começar a misturar temperatura com tempo. Esse é tempo. Esses dois aqui é temperatura. Temperatura 1 menos temperatura 2, ou seja, a temperatura maior do lado que está quente, menos a temperatura menor do lado que está frio, certo? O comprimento do objeto, na realidade aqui, eu prefiro não dizer comprimento, melhor se a expressão fosse espessura. O calor ele vai passar de um lado para o outro, olha aqui na figura, ó, a espessura da parede, a espessura do cobertor, certo? Então, isso daí é a espessura da superfície que vai ser atravessada pelo calor, tá bom? Vamos em frente. Aqui esse slide é só para lembrar alguns exemplos que são interessantes, certo? O tal fluxo de calor representado pela letra φ grega, lembrando que essa letra é uma letra maiúscula, ela representa então o fluxo de calor. Muitas vezes esse fluxo é dado em calorias por segundo, porque é a quantidade de calor que atravessa uma superfície na unidade de tempo, que pode também ser em hora, minuto. Vocês já devem ter visto blusa assim de academia. Se vocês já usaram uma blusa desse tipo, vocês vão ver que ela mantém o calor do seu corpo. E sabe por quê? Porque esses furinhos aqui, ó, os furos que tem na blusa, eles retêm o ar, e o ar é isolante. Então, mesmo sendo cheia de furinho, tá? Você com uma blusa dessa não vai sentir muito frio, não. Ela é boa para usar quando a temperatura também não está muito gelada, né? E isso porque ela retém ar entre os furinhos. Sabe parede de bloco? Parede de bloco, se você olha a parede de bloco lá, ela tem aqueles furos, né? Nos furos do bloco também tem uma grande quantidade de ar. Então, retém calor. Parede de bloco retém calor, certo? Por isso que muitas vezes parede de bloco lá dentro do lugar vai ficar muito quente. Olha só essa figura aqui, essa foto aqui do passarinho. Vocês estão vendo que é um ambiente gelado e o passarinho está com as peninhas tudo arrepiadas, todas eriçadas. Por que o passarinho eriça as penas?
Porque a pena do passarinho, gente, ela é cheia de peninhas, penugens menores. Na hora que ele eriça as penas, ele forma essa bolinha. E aí, o que ele faz? Ele retém ou ele fecha o ar que está em torno do corpo dele, ó. Então, ao fazer esse movimento de eriçar as penas, o ar vai ficar guardado em volta do corpo dele. Como eu disse, a área isolante é para se proteger do calor. Não tem pelo, mas as penas fazem essa função de reter o ar e com isso o calor, certo? O gelo também, já conversei com vocês em certa oportunidade, que ele é ótimo isolante térmico. Por quê? Porque o gelo, assim como as penas, ele existe na forma de cristais. Vocês já devem ter visto desenho de cristais lá de gelo, né? Muitas vezes eles fazem uns desenhos assim, ó. E entre essas estruturas do gelo é guardado então o calor, a energia térmica, certo? Então, dentro de um iglu, você pode ter uma temperatura grande, de até 50 graus, tá quente lá dentro, e do lado de fora, olha só a temperatura completamente gelada, tá? Nesse slide, o coeficiente de condutividade, então, olhando aqui a fórmula, olha a fórmula aqui embaixo, ó. Esse é o fluxo. Coeficiente de condutividade é representado pela letra K. Ele depende do tipo do material, né? Pode ser um cobertor de lã, o ar seco, papéis, água. Aqui, ó, são, nessa parte de cima, são os isolantes, né? Eu falei agora mesmo para vocês que aqueles que são isolantes, olha, tem baixíssimo valor K. Por quê? Se esse valor K é pequeno, o fluxo, a passagem, a condutividade é pequena, então ele não conduz. Se ele não conduz, ele é isolante. O que é bom isolante é aquele que eu não gostaria de dizer que não conduz, ele conduz pouco, certo? Conduz pouco calor, tá? Já o bom condutor é aquele que conduz muito. Então, ele tem alto coeficiente de condutividade. Ele tem um K de valor maior, enquanto o bom isolante tem um K de valor menor, certo? E aí vocês têm vários valores como exemplo, né? O papel aqui lembra aquela questão do jornal. A água, ela tá entre os que são isolantes, certo? Vidros. E se vocês observarem, quem está lá na faixa dos bons condutores, geralmente são metais, certo? Metais, eles são, sem dúvida, ótimos condutores, né? E tem esse valor, então, relativamente bem grande em relação aos anteriores. No sistema internacional, esse coeficiente K é dado nessa unidade, newtons, segundo Kelvin, e as unidades usuais, né? A gente vai ter lá calorias, segundo centímetro e graus Celsius, porque no sistema internacional é Kelvin, no sistema usual é graus Celsius, né? Aqui é só um desenho para falar com vocês sobre o calor. Ele vai passar sempre daquele que está quente para aquele que está frio, certo? E ele tem que atravessar, então, sempre uma certa área, né? E essa área é atravessada por conta da diferença, então, de temperatura. E dependendo do material, nós vamos ter uma certa constante. A fórmula é essa que vocês estão vendo, né?
E esse comprimento que vai ser percorrido, normalmente é a espessura do material. Aqui nessa figura do lado mesmo, eles colocaram D, distância, mas eu poderia entender isso aqui como L, ó, certo? A espessura entre a placa de T2 e a placa T1, tá bom? E essas letrinhas gregas, lembrando, ó, são as temperaturas de um meio e a temperatura do outro lado, tá? Vamos lá. Olha, gente, para o vídeo não ficar grande demais, porque aí vocês podem pausar. Esse é um dos exercícios que está na apostila de vocês, vocês devem resolver. A única coisa que eu fiz nesse meu modelo foi mudar os valores. Eu mudei valor de temperatura, mudei valor da barra, enfim, como eu já fiz outras vezes, esse valor está mudado e aí vocês vão resolver, assim como esse meu aqui é o exemplo. Ele é então o modelo. E aí vocês vão pegar e seguir esse modelo para resolver o da apostila, certo? Então, o que vocês vão fazer primeiro? Olha, vocês têm aqui o fluxo, vão resolver desse jeitinho. Então, vamos lá, olha. Aqui, vocês podem observar que está falando em calor latente de fusão. Então, esse calor aqui, ó, vai ser do tipo ml. Então, eu já coloquei aqui, ó, no lugar desse calor, eu coloquei ml, certo? Dá uma olhadinha, que são 8 gramas de gelo. Só que nós estamos vendo que esse calor latente, ele está em função de quilograma. Então, o que eu tenho que fazer com essas 8 gramas? Assim, vocês vão fazer no exercício lá da apostila, viu, gente? 8 gramas... A gente pode dividir por 1000, dividir por 1000 é dividir por 10 ao cubo, e eu posso passar isso para o numerador, fica 8 vezes 10 a menos 3. Aí eu já passei para quilograma. Ó o valor aqui embaixo, ó, certo? 8 vezes 10 a menos 3. Outra coisa, o coeficiente já é esse aqui, viu, gente? Eu tô mostrando para vocês aqui. Tá lá o coeficiente, certo? Tal qual ele está lá. Pronto. Embaixo seria o tempo. Embaixo aqui é o tempo. Tá. E o tempo, vamos achar lá, ó, 20 minutos. 20 minutos, vocês podem ver que eu multipliquei por 60 para passar para segundos. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui, ó, que eles usaram joule, quilograma, essa potência aqui, ó, tá em watts. Watts é joules por segundo. Então, é tudo no sistema internacional isso daqui. Se é no sistema internacional, todo esse problema está no sistema internacional. Então, o tempo vai ter que ser em segundos. Pronto. Então, o tempo tá lá, ó, 1.200 segundos. Resta é matemática. Multiplica 8 vezes 3,5, deu esse valor 28, embaixo é 12 vezes 10 ao quadrado, né? 1.200 é 12 vezes 10 ao quadrado. Divide esses dois aqui, ó. E cancela isso aqui. Deu 2,4 watts. Por que o fluxo aqui tá em watts e não tá da forma que a gente falou antes, em calorias por segundo? Porque joules por segundo, como eu acabei de dizer, faz parte do sistema internacional, certo? Aí não seria calorias por segundo, é joules por segundo, e joules por segundo é o watts, tá bom? Aí depois eu vou usar a segunda fórmula do fluxo, essa daqui é a outra fórmula do fluxo, viu, gente? Então, a gente tem lá o coeficiente, a área, variação de temperatura, e eu vou tirar o valor desse coeficiente, que é a pergunta, qual o valor da condutividade do coeficiente? Qual o valor de K? Tirou o valor de K, passa isso daqui multiplicando, então fica fluxo vezes L, que é a espessura, dividido
pela área variação de temperatura. Tá aí a fórmula reescrita. Esse 2,4 é esse valor que eu acabei de achar do fluxo. Tá lá o fluxo, certo? 2,4. Meio, olha só, a barra tem 50 centímetros de comprimento, que eu já falei para vocês que é o que deve ser atravessado. Então, largura, espessura, então esse 50 centímetros aqui, ó, você já sabe que é meio metro. Então tá lá, meio, é o valor do L. No denominador, nós temos a área. Essa área aqui, para não ficar muito confuso, ó, centímetro quadrado, vocês vão ter que passar para metro quadrado. Tem que dividir por 10.000. Então, olha bem, eu posso escrever 2,5 vezes 10 a menos 4. Quando eu fizer 10 a menos 4, eu estou dividindo por 10.000. E se passar centímetro quadrado para metro quadrado. Quando a gente falou de pressão, eu expliquei isso aqui. Então, olha lá, ó, 2,5 vezes 10 a menos 4. E o que mais? As temperaturas, gente, tem que ser em Kelvin. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, 200 graus Celsius, na hora que eu passo para Kelvin, dá 473. E o 0 graus Celsius em Kelvin é o 273 Kelvin. Eu passei então graus Celsius para Kelvin, certo? Aí, continuando, que eu vou fazer agora? Olha lá, ó. Esse 2,4 vezes meio, ele vai dar 1,2. No denominador, eu copiei o 2,5 vezes 10 a menos 4, 473 menos 273 dá 200. Escrevi na forma de potência. Aí eu vou multiplicar, ó, 2,5 vezes 2 aqui no denominador, isso aqui dá 5, né? Eu tô multiplicando, então fica 1,2 dividido por 5. 1,2 dividido por 5 dá 0,24. 10 a menos 4 com mais 2 dá 10 a menos 2. Aí eu vou passar para o numerador. Aí fica 10 ao quadrado positivo. 10 ao quadrado positivo é multiplicar por 100. Então, dá esse valor aqui. Tudo bem? Certo. Então, vamos lá. Esse outro problema, gente, querendo ou não, eu também já fiz, porque senão aí demora muito. Olha lá, eu vou usar a fórmula do fluxo. Ao achar esse fluxo, esse coeficiente aqui, ó, ele vale 4 vezes 10 a menos 5, certo? Ele é dado aqui, ó, no finalzinho, ó, da questão aqui do cobertor. E cuidado com as unidades, ó, caloria, segundo e centímetro e grau Celsius agora, ó. Então, eu pus lá no coeficiente 4 vezes 10 a menos 5, certo? Copiei o valor. Esse 1,1 vezes 10 à quarta, por que eu coloquei vezes 10 elevado à quarta? Porque agora está em centímetro. Essa constante, ela não está em centímetro, então eu vou ter que passar esse metro quadrado, tem que fazer diferente do outro problema. Eu tenho que passar metro quadrado para centímetro quadrado. Aí eu multiplico por 10 elevado à quarta. Então, olha aqui embaixo, ó. 1,1 vezes 10 elevado à quarta. Isso aqui eu já estou passando, ó. Aquele metro quadrado foi passado para centímetro quadrado. Isso aqui vai estar em centímetro quadrado, tá? A temperatura, vocês podem deixar em graus Celsius, porque aqui está em graus Celsius. Então, pode deixar 37,17. Aqui a gente faz a temperatura maior menos a temperatura menor, certo? Então, 37 menos 17 dá 20.
O denominador 2, por que que é 2? É o L. Então, esse L, ó, tá falando aí, ó, que são 2 centímetros de espessura. Olha lá, 2 centímetros de espessura. Como já está em centímetros, esse não tem que passar, deixa, porque ó, o K foi dado em centímetro, então deixa em centímetro. Tá, então o que que eu fiz? Eu dividi 20 por 2, dá 10. 10 vezes 4,4 dá 44. Vezes 10 a menos 1, eu tô deslocando a vírgula, vai dar esse valor. 4,4 calorias por segundo. Por que que é calorias por segundo agora, gente? Porque eu posso usar o watts, mas eu posso usar calorias por segundo. Agora é de acordo com a constante. Ela usou aquelas unidades fora do sistema internacional. Então vamos lá. Agora para terminar, ó, o fluxo, ele é Q sobre ΔT, tá? Então, eu vou tirar o valor do Q, que ele vai ser o fluxo vezes ΔT. O fluxo, acabei de achar anteriormente aqui, ó, 4,4. O tempo, se eu tô usando, olha aqui em cima, eu vou marcar aqui em cima, ó, calorias por segundo. Então, o tempo tem que ser em segundo. Olha lá, 2 horas tem que ser passado para segundos. Então, 7.200 segundos. Multiplicou, deu esse valor em calorias, porque eu estou achando calor, então é em calorias. Pronto, e esse vídeo já ficou gigante. Não queria, mas é isso daí. São 2 exercícios que estão na apostila que vocês vão seguir o modelo. Esse também, gente, é o modelo. Eu mudei apenas os valores numéricos para ficar mais fácil para eu me comunicar com vocês, certo?